Bom, é, hoje de manhã eu estava lendo a palavra e me chamou tanto a atenção o texto que eu já li tantas vezes, que eu sou tão apaixonada por esse texto, que é a oração de Jesus, quando Jesus ora por nós, né, pouco antes de dar início ao martírio do dia, né, da cruz. E está lá em João 17, e aí não estava programado para eu pregar hoje, mas de alguma forma eu sabia que ia falar hoje. E interessante porque quando eu vi essa palavra me chamou muito a atenção algo que eu nunca tinha me tocado, vamos dizer assim. E eu escrevi uma devocional, né, do A Cada Dia, e acabou que essa era uma palavra preparada para nós hoje, né? Então, glória a Deus, que sempre envia o maná fresquinho para a gente, né? Quentinho, fresquinho e bem gostoso, que nos alimenta. Então, vamos ler. Eu vou ler toda a oração, tá bom? A palavra não é uma palavra demorada, eu acredito. Então, vale a pena a gente relembrar o que Jesus orou por nós, né? Orou ao Pai antes de ser crucificado. Então, Jesus ora em favor dos seus seguidores. João 17:1 diz assim: depois de dizer essas coisas, Jesus olhou para o céu e disse: Pai, eu estou lendo na NTLH, né, como sempre. Pai, chegou a hora. Revela a natureza divina do teu filho, revela a natureza divina do teu filho, a fim de que ele revele a tua natureza gloriosa. Pois tens dado ao Filho autoridade sobre todos os seres humanos, para que ele dê a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que eles conheçam a ti, que és o único Deus verdadeiro, e conheçam também Jesus Cristo, que enviaste ao mundo. Eu revelei no mundo a tua grandeza, a tua natureza gloriosa, terminando assim o trabalho que me deste para fazer. E agora, Pai, dá-me na tua presença a mesma grandeza divina que eu tinha contigo antes de o mundo existir. Versículo 6. Eu mostrei quem tu és para aqueles que tiraste do mundo e me deste. Eles eram teus e tu os deste para mim. Eles têm obedecido a tua mensagem e agora sabem que tudo o que me tens dado vem de ti, pois eu lhes entreguei a mensagem que tu me deste. E eles a receberam e ficaram sabendo que é verdade que eu vim de ti e creram que tu me enviaste. Eu peço em favor deles. Olha, Jesus orando por nós. Olha aqui a intercessão do nosso querido orando por nós. Eu peço em favor deles. Não peço em favor do mundo. Não por aqueles mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo que é meu é teu, e tudo que é teu é meu. E a minha natureza divina se revela por meio daqueles que me deste. Agora estou indo para perto de ti. Eles continuam no mundo, mas eu não estou mais no mundo. Pai Santo, pelo poder do teu nome, o nome que me deste, guarda-os para que sejam um, assim como tu e eu somos um. Quando estava com eles no mundo, eu os guardava pelo poder do teu nome, o mesmo nome que me deste. Tomei conta deles e nenhum se perdeu, a não ser aquele que já ia se perder, para que se cumprisse o que as Escrituras Sagradas dizem. E agora estou indo para perto de ti, mas digo isso enquanto estou no mundo, para que o coração deles fique cheio da minha alegria. Eu lhes dei a tua mensagem, mas o mundo ficou com ódio deles, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Assim como eu não sou do mundo, eles também não são. Que eles sejam teus por meio da verdade. A tua mensagem é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei. Em favor deles, eu me entrego completamente a ti. Faço isso para que, de fato, eles também sejam completamente teus.
Não peço somente por eles, mas também, olha aqui agora, especificamente Jesus orando por nós aqui, ó, gente que está aqui. Não peço somente por eles, versículo 20, mas também em favor das pessoas que vão crer em mim por meio da mensagem deles. E peço que todos sejam um. E assim como tu, meu Pai, estás unido comigo e eu estou unido contigo, que todos os que crerem também estejam unidos a nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. A natureza divina que tu me deste, eu reparti com eles. A natureza divina que tu me destes, eu reparti com eles, a fim de que possam ser um, assim como tu e eu somos um. Eu estou unido com eles e tu estás unido comigo, para que eles sejam completamente unidos, a fim de que o mundo saiba que me enviaste e que amas os meus seguidores, como também me amas. Pai, quero que onde eu estiver, aqueles que me deste estejam comigo, a fim de que vejam a minha natureza divina, que tu me deste, pois me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te conhece, mas eu te conheço. E aqueles que me deste sabem que tu me enviaste. Eu fiz com que eles te conheçam e continuarei a fazer isso para que o amor que tens por mim esteja neles e para que eu também esteja unido com eles. Aleluia! Amém. Que maravilhoso, que é incrível ler Jesus orando por nós, orando pelos seus discípulos e depois orando por aqueles que ainda haveriam de ser os seus discípulos. E é tremendo ver que ele diz lá no versículo 23 que o Senhor ama os seus seguidores assim como ama a ele próprio. Que o amor que Deus deu para ele é o mesmo que ele nos ama. E isso é muito forte. Pensar que Deus, o Pai, nos ama como ama a Jesus é muito forte. Mas o que me chamou demais a atenção hoje foi a segunda parte do versículo 9, quando Jesus diz assim: a minha natureza divina se revela por meio daqueles que me deste. Esse texto de João 17 sempre me chamou muito a atenção pelo fato de que Jesus pede ao Pai que onde ele esteja, nós estejamos também. Acredito até que algumas de vocês já me ouviram falando isso. Lá no versículo 24, ele diz: Pai, quero que onde eu estiver, aqueles que me deste estejam comigo. Né? Então, é uma expressão assim de amor, eu me sinto muito amada por Jesus, quando vejo Jesus pedindo isso, porque você quer estar com quem você ama, você quer que, se você vai morar em um lugar longe, você quer que aquela pessoa vá também, né, porque você ama, você quer que ela esteja onde você estiver. Então, isso me toca muito, sempre me chamou muito a atenção esse texto aqui, em relação à oração de Jesus, quando ele fala isso. Mas, no versículo 9, na segunda parte, como eu disse, ele fala isso, que a minha natureza divina se revela por meio daqueles que me deste. E para a gente poder revelar ao mundo a natureza divina de Jesus, é necessário que a natureza divina de Jesus esteja em nós. Que, de fato, Cristo em nós seja a esperança da glória para nós e para o mundo. O mundo está esperando essa manifestação de glória, essa manifestação da natureza divina de Jesus em nós, não da nossa própria glória, não da honra que a gente recebe no mundo, ou na igreja, ou entre os irmãos, onde quer que seja, mas a natureza divina de Jesus. As pessoas estão sedentas, o mundo está gemendo por alguém, por pessoas, por um povo que revele para o mundo a natureza divina de Jesus. E aí,
eu pergunto, né? Me vem aqui à mente o versículo que diz que as coisas de Deus não se discernem de forma natural, mas somente pelo Espírito, né? Então, se as coisas do Espírito se discernem espiritualmente, como que o mundo vai discernir Jesus em nós? Como que o mundo que não tem o Espírito Santo vai discernir a esperança da glória em nós, na igreja de Cristo? Para que isso aconteça, nós precisamos ter a natureza de Jesus. Porque o mundo viu e creu em Jesus quando ele estava aqui pessoalmente, né? O mundo conheceu o Pai através da revelação do Pai no Filho. E agora ele deixa essa responsabilidade para a gente. Aqui eu fiquei um pouco assim, chocada, constrangida, me senti com uma responsabilidade imensa quando eu li isso. A minha natureza divina se revela por meio daqueles que me deste. E eu fiquei pensando, será que a gente está revelando isso para o mundo? Porque, embora o mundo não tenha o Espírito Santo, a natureza divina de Jesus vai se revelar para o mundo, se ela estiver em nós. Porque Jesus está afirmando isso aqui, ele está afirmando que a sua natureza divina, a sua glória se revela por meio daqueles que foram para ele, que creram nele. E eu fiquei me perguntando, Senhor, mas como é isso? Como vai ser isso? Nós temos o encargo de mostrar ao mundo a natureza divina de Jesus. Isso é uma grande responsabilidade. Como se já não fosse o bastante, um pouco mais adiante no versículo 20, ele ora pelas pessoas que vão crer nele através de nós. Porque claro que aqui ele estava falando das pessoas que viriam depois dos discípulos, né? Eu oro por aqueles que vão crer por causa da mensagem deles, dos discípulos. Mas hoje, essa responsabilidade passou para nós. Hoje está com a gente essa responsabilidade de trazer outras pessoas que também creiam nele. E como vão crer se não conseguem discernir porque não têm o Espírito? Vendo a natureza divina de Jesus em nós. E será que eu tenho manifestado a natureza divina de Jesus para o mundo? Como será que eu tenho me comportado no mundo em que nós vivemos hoje? Será que eu sou uma pessoa pesada, de julgamentos pesados, de condenação? Ou eu sou uma pessoa de absolvição, que está sempre disposta a levar o perdão para o pecador, a manifestar a natureza de Jesus, que não era condenatória ou condenativa, ou sei lá como se diz, mas que não era alguém de condenação, mas alguém de perdão, de absolvição, de cura, de libertação. Nessas coisas se revelam em nós a natureza divina de Jesus. Então, de novo, eu percebi o quanto ele espera de nós, o quanto Jesus espera de nós. E ao continuar a ler, eu vi que, como sempre, ele já nos capacitou. Como sempre, ele já nos deu tudo o que nós precisamos para cumprir o que ele espera que nós venhamos a cumprir. Ele diz lá no versículo 22, ousadamente, ele conta para o Pai. É muito doido isso, gente. Jesus conta para o Pai e fala assim, olha, é o seguinte, a natureza divina que o Senhor me deu, eu tenho uma coisa para te falar, eu reparti tudo com eles. Eu não aguento, gente, eu não aguento isso. Jesus tem uma natureza divina, eterna, uma glória imensurável que o Pai deu para ele. Ele fez o que com isso? Repartiu com a gente.
E ele fala, ele conta para Deus aqui no meio da oração, ele está lá falando, olha, eu peço que eles sejam um, né, no versículo 21, peço que eles sejam um, assim como tu, meu Pai, estás unido comigo, estou unido contigo, que eles creiam, que todos os que crerem também estejam unidos a nós, para que o mundo saiba que o Senhor me enviou. Olha, a natureza divina que o Senhor me deu, eu reparti com eles, tá? Para quê? A fim de que possam ser um. E isso foi o que eu fiquei mais constrangida ainda, porque primeiro ele reparte a natureza dele com a gente, a natureza divina dele, divina. Não sei se dá para a gente entender isso. Não sei se dá para a gente entender a altura disso. Porque ele está falando aqui da deidade dele. Ele é Deus com o Pai. Não estou querendo dizer que ele dividiu com a gente a sua deidade, mas ele dividiu com a gente a natureza de Deus, o coração, a mente, as virtudes, não digo os atributos, porque só cabem ao Senhor, mas as virtudes do Espírito Santo, as virtudes dele, que ele recebeu do Pai, o poder para curar, como ele fazia, para perdoar como ele fazia, porque a Bíblia nos habilita a isso. A Bíblia diz, se vocês perdoarem os pecados deles, eles serão perdoados. Se vocês não perdoarem, eles não serão perdoados. Então, olha o poder que Jesus nos deu de perdoar ou não perdoar. Contudo, nós temos a natureza divina que é o desejo de perdoar. Claro que somente quem tem a natureza divina de Jesus pode revelar Jesus para o mundo, né? E ele libera essa natureza para nós, para que nós sejamos um. E ele poderia ter falado qualquer coisa aqui, ele poderia ter dito assim, olha, Pai, eu estou liberando para eles a natureza que o Senhor me deu, para que eles possam fazer os mesmos milagres, quem sabe até obras maiores do que eu, coisa e tal, para alcançar o perdido, essas coisas. Mas não, ele fala assim, eu reparti com eles a minha natureza divina que o Senhor me deu, para que eles sejam um. Como o Senhor e eu somos um. Para que eles estejam unidos como nós dois estamos unidos, para que eles se unam a nós, como nós estamos unidos. E aqui eu vejo, assim, uma chave, sabe? Um segredo dentro disso. Porque se nós não formos um, nós vamos quebrar a natureza divina. Porque a natureza divina é um só. Embora sejam três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas é uma mesma natureza, é um mesmo sentimento, é o mesmo modo de pensar, é o mesmo modo de agir. Tudo que eles fazem é em plena, completa concordância. Então, quando nós não somos um, nós quebramos a natureza divina que Jesus repartiu com a gente. E eu quase me desespero em pensar o quão quebrada está, se é que eu posso dizer assim, a natureza de Cristo em nós. Porque falta muito para a gente aprender a ser um, como igreja do Senhor, como igreja na terra, como pessoas que vão revelar para o mundo a glória, a esperança da glória que habita em nós, que é o Senhor Jesus. E você poderia me perguntar, mas como assim Jesus repartiu a natureza divina dele conosco? É pelo Espírito Santo que está em nós? Eu creio que sim, mas Jesus faz essa oração assim, minutos antes, né, momentos antes de ser preso, né, e de, enfim, se dar toda a situação da crucificação. E a grande diferença do sacrifício de Jesus
com o sacrifício que era feito antigamente no templo, é que o sacrifício do templo tinha um perdão, trazia um perdão para o povo, mas não trazia uma natureza nova, não trazia um novo nascimento. Um ano depois, o povo já tinha pecado tudo de novo, muito provavelmente os mesmos pecados, e de novo um cordeirinho, enfim, era lá sacrificado, o povo era perdoado, e voltava para casa com as vestes branquinhas, sujava tudo de novo, para depois ter que ser perdoado tudo outra vez. Mas no sacrifício de Jesus, nós ganhamos o perdão, e essa é a grande diferença do sacrifício de Jesus, nós ganhamos o perdão e também uma nova natureza. Nós nascemos de novo, na cruz nós morremos com Cristo. E nascemos de novo para uma novidade de vida. Que novidade de vida é essa? A nova vida com a natureza de Cristo. Por isso a Bíblia diz, agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que vivo agora, vivo pela fé no Filho de Deus. Ou seja, a natureza divina de Cristo, que o Pai lhe deu, ele repartiu com a gente. E o que a gente está fazendo com isso? Nós estamos fazendo, né? Essa não é uma palavra de condenação. Nós estamos aqui orando pela nação, orando por Israel, orando umas pelas outras, e nisso se manifesta a natureza de Cristo, porque ele também orou pelos seus discípulos, ele orou por nós, né? Eu também acho incrível quando Jesus fala para Tomé assim, ó, Tomé, você acreditou em mim? Você creu em mim porque você me viu, porque você tocou nas minhas feridas? Bem-aventurados os que não viram e creram. Né? Jesus de novo está falando da gente, eu acho isso tão demais, mas nós precisamos, assim, é muito mais fácil a gente manifestar a natureza de Cristo aqui, quando nós nos reunimos, como igreja, seja de forma presencial ou aqui online, nós estamos reunidas, existe uma atmosfera de união, de sermos um, nós estamos unidas num mesmo propósito, então isso gera em nós o mesmo sentimento, isso gera em nós o mesmo direcionamento de pensamento, mas e no mundo? Será que através de nós as pessoas conseguem ver a natureza de Cristo? Isso é para a gente pensar e fazer uma autorreflexão, né, de como nós temos nos movimentado no mundo, né? Então, hoje, todo aquele que crer nele recebe o perdão, mas também ganha uma natureza semelhante à dele. Perdoadora, cheia de graça, de verdade, de bondade, de misericórdia, que o tempo todo, uma natureza que o tempo todo está atraída ao Pai e às coisas lá do alto. Eu não sei se você já se pegou assim, parada, pensando no Senhor. Não sei se quando você vai dormir, ou sei lá, ou acordar talvez, em algum momento do dia, ou não sei, quando você vai para a praia, ou quando você está num lugar de natureza, que isso te remete mais. Não sei se você já ficou assim um tempo só pensando em Deus, sem falar nada, só por que isso acontece com a gente? Porque a natureza de Cristo que está em nós, o tempo todo está atraída pelas coisas do Pai, o tempo todo está atraída pelas coisas lá do alto, e o tempo todo também visa liberar a mesma natureza divina em outras pessoas. Quando, eu vou contar uma coisa engraçada para vocês, interessante, sei lá, talvez seja um exercício bom para você fazer também. Quando eu tenho muita dificuldade com alguém, quando eu vejo uma pessoa muito, assim, muito cheia de trevas, vamos dizer assim, é muito difícil, às vezes, lidar com esse tipo de pessoa,
né? Se a gente tiver, então, dia a dia com alguém assim, é muito difícil. Você chega num momento que você fala, nossa, eu queria, se eu pudesse, eu nunca mais teria contato com essa pessoa. Uma pessoa que te faz mal, está sempre carregada, uma pessoa que tem uma atmosfera, né, difícil, pesada. Mas aí, sabe o que eu faço? Eu imagino essa pessoa conhecendo Jesus. Eu já fiz isso várias vezes. Eu imagino como essa pessoa seria se Jesus entrasse na vida dela. Imediatamente eu imagino essa pessoa sorrindo. E quando você imagina alguém sorrindo, quando uma pessoa está séria ou está brava e ela sorri, meu Deus, muda completamente. Todas as pessoas ficam bonitas sorrindo, já reparou isso? Todas as pessoas ficam bem sorrindo. Então, você passa a desejar que todas as pessoas possam conhecer a Cristo e possam estar sorridentes também. Então, é algo tão sublime, sobrenatural, o que o Senhor Jesus nos confiou, que pode parecer absurdo para nós. Como que Jesus repartiu com a gente a sua natureza divina? Será que foi isso mesmo que ele falou? Essa tradução NTLH, a nova tradução da linguagem de hoje, eu gosto muito. Eu ouvi um pastor dizendo que ela é o máximo possível fiel ao hebraico. Então, eu imagino que foi isso mesmo que Jesus falou, né? Na sua tradução, talvez esteja escrito glória. Eu reparti a minha glória com eles. A minha natureza divina ou a minha glória são coisas que cabem somente a ele. Não são coisas que a gente se vê assim, digno ou capaz, ou sei lá o que, de ter em nós. Mas a ele achou por bem repartir com a gente. E agora cabe a nós multiplicar como um bom talento que a gente recebe e não enterra, não esconde, mas continua multiplicando até que o nosso Senhor venha nos pedir conta e a gente possa entregar os frutos daquilo que Ele confiou a nós, amém? É absurdo e apaixonante ao mesmo tempo, né? Então hoje eu fiquei assim, fui confrontada por essa intercessão de Jesus a nosso respeito, e saber que ele declarou ao Pai, diante de testemunhas, que repartiu com a gente a sua natureza divina, eu realmente não saberia descrever tudo que isso significa. Eu acho que a gente precisaria ficar um tempo ainda pensando sobre isso, para alcançar tudo que Jesus quis dizer com isso. Mas há uma coisa que fica bem específica na oração de Jesus. Ele fez isso, como eu disse, para que nós sejamos um, assim como ele e o Pai são um, que é a segunda parte do versículo 22. Então eu deixo para você essas perguntas que faço para mim mesma, né? Será que eu tenho revelado a natureza divina de Jesus para o mundo? Porque aqui é fácil. Aqui a gente tá, assim, digamos que mais à vontade, né, para deixar fluir isso. Mas será que eu tenho deixado fluir? Eu, Elaine, preciso de muito mais ousadia nesse sentido, de ver uma pessoa que precisa de oração e chegar nela e falar, eu posso orar por você? Sabe que é muito difícil, você vai encontrar 1 em 1 milhão que você vai oferecer uma oração e a pessoa vai rejeitar. É quase impossível você falar, posso orar por você, e a pessoa dizer não. Muito provavelmente, seja lá o que for que essa pessoa for, muito provavelmente ela vai aceitar a sua oração. Mas nós temos orado pouco, não porque o mundo não queira. Pelo contrário, o mundo está gemendo por isso. Está faltando para a gente ousadia e consciência. Essa consciência que eu tive hoje me marcou muito. Ver Jesus falando para o Pai, olha, a natureza que o Senhor me deu, divina, eu reparti com eles. Eu não aguento isso, gente. Eu dou risada com Jesus, que é uma coisa assim muito absurda, sabe? Ele pega assim o seu maior tesouro
e reparte com a gente. Eu não sei como que ele ama a gente tanto assim. É como eu costumo dizer, né? Ele tinha o pai só para ele. Mas ele deu o pai para todo mundo. Ele era o único que sentava na mesa com o pai. Era só ele e o pai, e era maravilhoso. Ele abriu mão disso, de ser o unigênito do pai, para se tornar o primogênito, e agora a mesa é gigantesca, e ele ainda acha que tem que servir a gente na mesa, ainda que é outro absurdo, né? Então, tudo que ele tem de mais precioso, o pai, a paternidade de Deus, ele repartiu com a gente. A natureza divina, ele repartiu com a gente. A mesa com o pai, ele repartiu com a gente. A vida eterna, ele repartiu com a gente. O poder, o Espírito Santo, ele deu para a gente, de graça. E eu acho que a gente está fazendo muito pouco com tudo isso. Nós temos muito. Nós temos tanto que a gente não consegue entender o que é. A gente não consegue entender o valor disso tudo. É assim, é alto demais. E a gente passa a maior parte, o maior tempo da nossa vida sem lembrar disso. A gente está preocupada com tantas coisas, com tantas questões deste mundo que são importantes, que têm o seu valor, mas nenhum valor chega aos pés dos valores, das riquezas que ele repartiu de bom grado, de livre e espontânea vontade, com a gente. Os anjos poderiam ter tudo isso, mas ele deu para a gente. Então, é para se pensar, né? Era isso que eu queria repartir com vocês, porque eu de graça recebi e também quero entregar para vocês essa palavra que mexeu muito comigo e que eu espero de verdade que gere uma transformação em mim, nas minhas atitudes no mundo, na minha conduta no mundo e na vida de vocês também. Amém? Vamos orar? Querido Espírito Santo, querido Jesus, o Senhor é tão generoso, o Senhor é tão liberal conosco, o Senhor liberou para nós tudo que o Senhor tinha de mais importante, de mais precioso. O Pai liberou para nós o que Ele tinha de mais precioso, que era o Senhor Jesus. E o Senhor liberou para nós o que o Senhor tinha de mais precioso, que era o Pai, que era a tua natureza divina, o Senhor repartiu conosco. Nós não conseguimos entender totalmente, Senhor, o que isso significa. Eu peço que o Senhor, pelo Espírito Santo, venha nos revelar, venha nos ensinar o que isso quer dizer na nossa vida prática, porque a hora que nós entendermos isso, o mundo vai ser transformado, o mundo não será mais o mesmo, as pessoas cairão aos teus pés, as pessoas clamarão por ti, no meio da rua, em praça pública, como se diz. Então, Senhor, enche-nos de ti assim, enche-nos de uma nova natureza em Cristo Jesus, enche-nos, Espírito Santo, das tuas virtudes, do teu caráter, do caráter de Cristo, do jeito de Jesus falar, do jeito de Jesus olhar, do jeito de Jesus sorrir. Ah, Jesus, nós clamamos que o Senhor nos ajude a manifestar aquilo que o Senhor nos deu para manifestar, que de geração em geração nós continuemos a trazer outras pessoas para crerem também, e para serem um também, como o Senhor e o Pai são um. Em nome de Jesus, nós clamamos que o Senhor nos ajude e também nos perdoe, porque muitas vezes nós vivemos como se nós não tivéssemos uma nova natureza. Nós vivemos preocupadas com tantas coisas, numa correria tão grande, e muitas vezes nos esquecemos de que o teu Espírito Santo habita em nós, e de que é necessário, sobretudo é necessário, manifestar a esperança da glória que existe em nós, Cristo Jesus, para o mundo.
Em nome de Jesus, Senhor, perdoa-nos e capacita-nos nisto. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que assim seja. Amém, queridas.